Olá, vamos olhar então o texto de Lucas capítulo 14, que para este ano está no 12º domingo após Pentecostes. Lucas 14, versículos 1 até 14. É um texto que nos traz uma cena de Jesus na casa de alguém que ele convidou para uma refeição e em que acontecem dois momentos distintos e que são colocados então juntos neste episódio. Num primeiro momento, uma cura feita por Jesus num dia de sábado e num segundo momento, um comentário de Jesus sobre aquilo que ele estava enxergando lá naquela casa e na refeição que ele estava participando. Lucas 14:1. Kai geneto ento eltein auton eis oikon tinos ton archonton ton farisaion sabato fagein arton, kai autoi esen paraterumenoi auton. E aconteceu no estar ele na casa, ou aconteceu quando ele estava na casa de um dos archonton, de um dos príncipes ou principais dos fariseus. Era alguém muito importante, alguém do partido dos fariseus, um membro do Sinédrio, ao que tudo indica, pelo uso de archonton, um dos príncipes, então, do povo judeu daquela época, alguém que certamente tinha um papel bastante importante, então, no contexto judaico lá em Jerusalém. Diz aqui, então, que Jesus estava na casa dele e diz ali que era um sábado para comer pão. No sábado era um momento especial para se receber visita. O alimento era já preparado no dia anterior, exatamente por ser um sábado. E Jesus, então, nós subentendemos, foi aqui convidado para essa refeição, mas o detalhe curioso é que ao final do versículo é dito lá, kai autoi, e eles. Não é dito quem eram os eles. Isso vai ficar claro no versículo 3, logo mais. Eram outros dentre os principais dos judeus, e eles estavam paraterumenoi. Paratereu é observar cuidadosamente, olhar com muita atenção. E esse verbo ele pode ter uma conotação negativa, ou seja, de olhar, de cuidar, de olhar atentamente com o propósito de usar isso contra a pessoa. O fato de ser usado aqui uma forma composta verbal, esan paraterumenoi. Esan é um verbo eimi, o verbo ser no imperfeito do indicativo, e paraterumenoi é um particípio, dá a ideia de alguma coisa que é enfaticamente colocada e que demonstra um propósito até articulado por parte daquelas pessoas que lá estavam. Então, Jesus está na casa dos principais, dos fariseus, não sabemos o nome dele, era um sábado, estava lá para uma refeição, e as pessoas que estavam com ele estavam de olho nele, possivelmente com algum propósito de pegá-lo em algum ponto com o qual eles poderiam repreendê-lo ou até mesmo condená-lo. Versículo 2. Kaidu anthropos tis en hydropikos, emprosten autu. E eis um homem, alguém que era um hidrópico diante dele. Simplesmente aparece aqui, e eis um homem. Era um dos convidados? Ao que tudo indica, não. Porque um hidrópico ele poderia ser interpretado como alguém impuro, e dificilmente um fariseu iria convidar um homem desses para participar de uma refeição conjunta com outros dos líderes judeus naquela época. Alguns autores até imaginam que isso aqui possa ter sido algo que os fariseus teriam colocado como uma armadilha para Jesus, exatamente por ser o dia do sábado. Não é possível afirmar isso, mas o texto imediatamente posterior vai dar uma indicação nesse sentido. O hidrópico era alguém que tinha uma doença que causava um inchaço por causa de um excesso de líquidos no corpo, dava até uma aparência que não era agradável para aquela pessoa e, como disse, poderia ser até interpretado como alguém impuro
dependendo do tipo de como essa doença iria evoluir. O versículo 3 vai começar de uma maneira muito interessante. Kai apocriteis, ho Jesus eipen pros, ou seja, literalmente respondendo, Jesus disse para. Respondendo o quê? Normalmente apokrinomai é usado quando se replica, quando se responde àquilo que alguém outro tenha dito, perguntado, comentado, enfim. Aqui não há nenhuma pergunta, não há nenhum comentário, simplesmente aparece aquele homem. Os comentaristas aqui também têm sugestões muito curiosas. Uma delas é simplesmente considerar isso aqui como uma forma de falar, como se dissesse, e então Jesus falando disse. Ou então a gente poderia, de fato, e alguns intérpretes vão nessa linha, entender que aqui Jesus está respondendo, seja a situação que está diante dele, ou seja, ele responde diante daquilo que ele vê, um homem enfermo, ou que ele está respondendo ao que não foi perguntado de maneira aberta e declarada, mas que teria sido colocado ali como uma prova para ele, digamos assim. Em todo caso, de qualquer maneira, o que o texto vai dizer é que Jesus disse para os nomikos kai farisaios legon. Ele disse aos mestres da lei e aos fariseus, dizendo. Então aqui nós vemos quem é que estava junto lá, quem é o autoi mencionado no versículo 1. Eles eram então mestres da lei e fariseus. E Jesus diz então o seguinte, exestin, é uma pergunta, exestin to sabato therapeusai é lícito no sábado curar ou não? Essa é uma pergunta que não é tão simples de responder para aqueles interlocutores de Jesus. É lícito a partir de qual padrão? Se for pelo padrão da tradição judaica, da tradição dos fariseus, é lícito curar no sábado quando alguém está com risco de morrer. Em outros casos, e seria este o caso do homem, ele não está em risco de morrer, ao que tudo indica, então não haveria necessidade, eles poderiam raciocinar assim. Por outro lado, o é lícito também pode ser uma busca por alguma referência na lei de Moisés, ou seja, no próprio Antigo Testamento. Conforme o Antigo Testamento, é possível curar alguém no dia de sábado ou isso é proibido de maneira clara, declarada? E aí a reação deles, versículo 4, Hoide esihasan, e eles calaram. Eles não falaram nada. Talvez para não se comprometerem. Já havia acontecido outros embates entre líderes judeus e Jesus exatamente por causa da questão do sábado. E aqui Jesus toma um caso bastante significativo. Ele não fala de qualquer tipo de ação no sábado, ele fala de curar alguém, ou seja, de fazer o bem para uma pessoa em sofrimento. Pois bem, calaram kai epilabomenos iasato auton, e tomando-o, o curou, kai apelisen, e despediu. Ou seja, a história é que aquele homem agora, por hora, terminou. Jesus o curou e ele pôde ir embora curado. Versículo 5. Kai pros autus eipen. E para eles, ele disse, Tinos himon, huios ebus eis frear peseitai. De quem de vocês o filho ou um boi cairá num poço? Kai uk eteus anas passei auton in hemera tu sabato. E não rapidamente o puxará, o tomará em dia de sábado. Algumas cópias aqui do Novo Testamento trazem, ao invés de huios, trazem algum outro termo. Variantes trazem aqui outros animais, por exemplo, um jumento, que talvez encaixaria melhor, um jumento ou um boi de vocês. Mas, ao que tudo indica, o texto realmente é esse que temos. Então, quem de vocês um filho, ou como lê um dos comentaristas, Leon Morris, ele sugere, quem de vocês um filho, ou mesmo que seja um boi, que caia num poço, você não vai logo tirá-lo, mesmo sendo num dia de sábado? É uma pergunta um
um tanto óbvia, porque, evidentemente, se eu vejo um filho caído num poço, ou um animal, e os judeus tratavam bem os seus animais, o natural seria retirá-lo de lá. E o versículo 6, kai uk ischisan antapokritenai pros tauta. E eles não puderam responder. Eles não conseguiram responder para isto, para essa questão, essas coisas que foram ditas. É interessante aqui a gente observar que no próprio Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6, também é relatada uma cura num dia de sábado, e naquele momento a reação foi de uma grande ira. É dito lá que os judeus que lá estavam, eles ficaram profundamente indignados com Jesus e tiveram o ímpeto de fato, de condená-lo por isso. No capítulo 13, novamente há uma situação de uma cura no dia do sábado, e lá a reação já é de vergonha. As pessoas ficaram envergonhadas diante do que viram, porque não tiveram a mesma compaixão que Jesus teve. E aqui, já no capítulo 14, novamente uma cura num dia do sábado, e a reação é um total silêncio. Eles já não falam mais nada. Aprenderam a lição? Não sei se aprenderam a lição completamente, mas eles, pelo jeito, sabem que não é tão fácil assim lidar com Jesus nessa questão do sábado. Ele já afirmou, deixou claro que ele é o Senhor do sábado, e ele deixou muito explícito também que a lei do sábado não é para prejudicar as pessoas, mas é exatamente para ajudar as pessoas. A lei do sábado foi dada por Deus como um benefício para o ser humano e não como uma prisão do ser humano. Então, eles acharam melhor aqui não responder nada e não tiveram nem a capacidade de dizer qualquer coisa, diz Lucas. Com isso, fecha o primeiro momento aqui desse texto, em que então existe a cura no sábado e esse questionamento que Jesus faz aos judeus que lá estavam com ele. Versículo 7 já nos traz um outro momento, uma outra situação, ainda dentro daquela refeição, e também podemos dividir esse texto em duas grandes partes, uma delas do versículo 7 ao 11, a outra do 12 ao 14, dependendo de para quem Jesus está agora falando. Versículo 7, elegende pros tus keklemenos parabolen. E ele passou a falar para os convidados uma parábola. Aqui talvez o melhor seria entender parábola não literalmente como uma história elaborada, como em outros casos Jesus conta parábolas, mas uma linguagem parabólica, ou seja, ele usa de uma figura, ele usa de um exemplo por causa de um ensinamento que ele quer dar. E isso é importante que a gente se dê conta, que aquilo que ele vai dizer agora é algo que ele vai colocar dentro do contexto em que ele está, diante de uma situação que ele estava vivendo, mas que tem implicações bastante profundas e que pode ser aplicado para outras situações. Então ele vai dizer assim para aqueles convidados do dono da casa. Epechon postas protoclisias exelexon. Ainda aqui se referindo a Jesus, ele contou isso porque ele estava observando como eles escolhiam os primeiros lugares. Um detalhe sobre o verbo, a forma verbal exelegonto, eklegomai é escolher, e aqui é usado no imperfeito do indicativo. O imperfeito pode dar a ideia de uma ação continuada, repetitiva, habitual, ou simplesmente é uma forma de enfatizar uma determinada ação, ou como diz alguém, uma conexão maior entre aquele que pratica a ação e a ação praticada. Ele dá a ideia de que esse escolher os primeiros lugares por parte dos convidados era algo calculado, digamos assim, era algo que eles estavam realmente querendo fazer. Isso não simplesmente aconteceu, mas eles estavam buscando efetivamente os primeiros lugares. De acordo com algumas fontes rabínicas, ao que parece, numa ocasião dessas, a mesa ela era organizada na forma de um U, e em volta, então, dessa mesa eram colocados, não são exatamente cadeiras, era um local para se reclinar, um triclínio, onde 3 pessoas poderiam ficar. O lugar de maior destaque, o lugar de maior honra, seria no meio de um desses triclínios, exatamente na ponta do U.
Ou seja, ali ficaria a pessoa mais importante, depois alguém à sua esquerda e à sua direita. E depois o segundo lugar mais importante seria o triclínio lá à esquerda, novamente com aquele sentado ao meio como o mais importante e assim por diante. Aqui então as pessoas iriam, diz o texto, que Jesus observou que os convidados logo buscavam os lugares de maior honra, de maior importância. Não era o lugar em que viria a melhor comida necessariamente, mas o lugar em que pessoas mais importantes estavam colocadas e todo mundo os veria, ou seja, um lugar de destaque. Então, baseado nisso, Jesus diz para eles, versículo 8, Hotan kletes hipotinos, eis gamos. Quando tu fores convidado por alguém para uma festa de casamento, me kataklites eis ten protoclician. Não te reclines, cataclino, aqui é usado no auristo do subjuntivo, não te reclines, ou seja, não busque lugar lá no primeiro lugar, nos primeiros assentos, nos de maior honra. Mepote entimóteros su, para que não aconteça que um mais honrado do que tu, entimóteros é um comparativo de entimos, que significa alguém honrado, ou seja, uma pessoa mais honrada, por algum motivo uma pessoa mais importante do que tu que vai estar lá, e que clemenos hipautu, que seja também convidado por ele. Em outras palavras, cuidado que você vai tomar o primeiro lugar e de repente lá na festa também tem alguém que foi convidado, também foi convidado pelo dono da festa, só que aquela pessoa é mais honrada do que tu. E aí o que acontece? Versículo 9. Cai elton José, cai auton calesas. E vindo aquele que convidou a ti e a ele, ereisoi, dirá para ti, dos tuto topon, dá o lugar para este. Cai tote arxe meta aishines, ton eschaton topon catechen. E então... E aqui Jesus pinta isso de uma maneira muito curiosa. Arxe é o verbo no futuro de archot. Começarás com vergonha ao último lugar assumir, ocupar. Começarás a ocupar o último lugar com vergonha. Jesus conta isso de uma forma como que a gente vendo a ação ocorrendo. Alguém sentado lá na base do U, no lugar mais importante, e de repente o dono da casa chega lá e diz, olha, meu amigo, esse lugar não é teu, vais para outro lugar, aqui tem alguém mais importante. E possivelmente, então, os outros lugares mais próximos do mais honrado já estão ocupados, quem sabe vai sobrar apenas lá o último lugar. Então Jesus vai contando isso e diz, olha, tu vai passar vergonha, meu amigo, desse jeito. Versículo 10. Alhotan kletes, mas quando tu fores convidado, por euteis anapese eiston eschaton topon, indo, reclina para para o lugar último, o eschaton topon, o último lugar que tem lá, ou seja, lá na pontinha, vai até lá. Hina hotan elteho kekle kos se ereisoi, a fim de que quando vier aquele que te convidou, ele te dirá, filé, ó meu amigo. Aqui nós temos uma forma do vocativo, de filos, amigo. Prosanabeti anoteron. Prosanabaino significa, é um verbo de movimento, e ele dá a ideia de um verbo de subir, de ir para cima. E logo depois dele, nós encontramos esse anoteron, que significa exatamente para cima. Então, a cena vem mais para cima. O mais para cima aqui não exatamente de um local em altura, mas o para cima no sentido de um local de maior honra. Então, senta lá no último lugar, para que quando vier o dono da festa, aquele que te convidou, ele vai te dizer, meu amigo, vem para cá, sobe para cá, vem para o lugar de maior honra, eu reconheço em ti uma honra maior. E aí Jesus completa dizendo, tote estai soi doxa, enopion panton ton na kaimenon soi. E então será para ti glória diante de todos os que contigo estão lá reclinados, ou seja, diante de todos os convidados, isso será para ti glória. Importante lembrar aqui o termo doxa, que é um termo teologicamente bastante importante.
e que é usado assim ao longo de todo o Novo Testamento, doxa realmente é o reconhecimento do valor de algo. Traduzido por glória, e aqui a glória no sentido de que todos veem aquele convidado sendo levado a um lugar de maior honra. É possível ver aqui já uma indicação daquilo que virá mais adiante sobre o que está por detrás de tudo isso que Jesus está falando neste caso. Então, até aqui, Jesus então diz para os convidados, não fiquem procurando aí os melhores lugares, porque vocês podem passar vergonha, melhor sentarem lá no último lugar, que de repente haverá uma honra para vocês quando o dono da festa os chamar. E aí ele termina com uma fala, um dito mais geral, no versículo 11, que reflete aquilo que Jesus já havia ensinado em outros momentos. Versículo 11 ele diz, Hoti pas hipson heauton tapeinotesetai, porque todo aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Tapeinoo será rebaixado, será colocado no seu devido lugar. Kai ho tapeinon heauton hipsotesetai, e aquele que se humilha será exaltado. Importante lembrar aqui que o tapeinoo não deveria ser visto como uma atitude pensada de alguém que, até de maneira hipócrita, diz, olha, eu vou me fazer de pequeno, de humilde aqui, para ver se alguém reconhece a minha humildade. Como alguém brincou uma vez, né, a pessoa se orgulha de ser humilde. Tapeinol, de fato, é reconhecer o seu lugar. E é reconhecer um lugar em que ele considera os outros como superiores a si mesmo. É como Jesus, em outro momento, usa o exemplo de uma criança, que uma criança se humilha. Ele não está aqui necessariamente falando de uma atitude consciente que busca um resultado, mas de alguém que reconhece o seu lugar. Então, aquele que reconhece o seu lugar no sentido de dar a honra aos outros, não a si próprio, ele diz, vai ser exaltado. Agora, quem busca a exaltação, quem busca estar nos primeiros lugares, quem quer ter a primazia de tudo, cuidado, será colocado no seu devido lugar. E aqui a pergunta pode ser feita, será humilhado, será exaltado por quem? E aqui nós já vemos que Jesus sai um pouco da situação concreta que ele está vivendo e coloca um princípio mais geral. Podemos ter aqui, quem sabe, o que se chama de um divino passivo, essas duas formas verbais do verbo tapeinotesetai e hipsotesetai. Será humilhado, será exaltado. Deus está por trás disso. Ou seja, nós temos aqui um princípio teológico também sendo exposto por Jesus. E aí vem a segunda parte da segunda situação, que é a da festa dos convidados. Na segunda parte, Jesus então vai agora se dirigir ao dono da festa, ao dono da casa. Versículo 12, Elegende kaito keklekoti auton. E ele passou então a dizer ao que o havia convidado. Hotan poies ariston deipnon, quando tu fizeres um almoço ou uma ceia, mephoneitus filusu medetus adelphousu medetus singeneisu medegeitonas plusius. Quando tu fizeres uma festa dessa, seja um almoço, um jantar, uma ceia, não convides os teus amigos, teus irmãos, teus parentes, teus vizinhos abastados, vizinhos ricos, para que mepote kai autoi anticalesusin se, para que não aconteça que estes aí que tu convidas, te retribuam. Interessante esse anticaléu, é convidar alguém como uma retribuição de um convite feito anteriormente, o que, aliás, é um costume bastante comum e que em si não tem nada de errado na vida do dia a dia, quando alguém é convidado por um amigo para um jantar e depois ele diz, olha, você também vai lá na minha casa. Mas Jesus aqui está expondo algo que é mais profundo, algo que tem um princípio por detrás disso. Então, novamente, ele diz, quando tu fizeres a festa, não convida esse pessoal aí, para que tu não sejas, então, também convidado por eles. Simplesmente, diz ele, kai kenetai antapodoma soi. E será e acontecerá, então, para ti,
uma retribuição, uma recompensa. Em outras palavras, convidar alguém conhecido com o objetivo, com o resultado de ter uma recompensa, em si não tem nada de tão nobre. Em outro momento, Jesus havia dito que amar os amigos é coisa que mesmo aqueles que não creem também o fazem. Ou seja, não há nada de errado em amar os amigos, não há nada de errado em convidar amigos para uma festa. Jesus foi em festas de amigos. Jesus, inclusive, na última grande festa organizada na noite em que ele foi traído, ele convidou os amigos dele, ele estava lá com eles celebrando. O ponto não é este. A questão toda não procure ver nisso algo que o identifique como uma pessoa superior ou boa. Isso é natural que aconteça. Aí ele vai dizer, 13, Alotan dochen poies, mas quando tu fizeres uma festa, um banquete, uma recepção, kalei ptochius, chama os pobres, chama os anapeiros, os aleijados, chama os rolus, os paralíticos, chama os tiflus, os cegos. Ora, um fariseu provavelmente não chamaria essas pessoas. Ao que tudo indica, eles não seriam alguns dentre os convidados dele. Até porque ele correria o risco de parecer alguém que estava se contaminando com tais pessoas. Esse não era o natural dele. Jesus disse, não, mas convida esses aí exatamente. E por quê? Versículo 14. Kai makarios esse, e bem-aventurado tu serás. Makarios, bem-aventurado, às vezes traduzido por feliz, no Novo Testamento sempre é algo que não é conquistado, mas que é dado. O makarismos, a bem-aventurança, ela é sempre uma dádiva divina. Tu serás abençoado, feliz. Por quê? Porque eles não podem te retribuir, não podem te dar de volta. À primeira vista parece tão estranho, como é que isso pode ser uma felicidade, uma bem-aventurança, o fato de eles não poderem me retribuir aquilo que eu fiz de bom para eles. E aí Jesus completa, antapodotesetaigar, pois será retribuído. Soi para ti, ente anastasei ton dikaion, na ressurreição dos justos. Nós vemos que, novamente, assim como no versículo 11, no fechamento daquela palavra de Jesus para os convidados, aqui na palavra de Jesus para o que convidou, o dono da casa, há um princípio teológico mais amplo, que na verdade está por detrás de tudo isso que ele está colocando aqui. O ponto que ele coloca, então, para o dono da casa é este. Se tu convidares simplesmente aqueles que são teus amigos, teus parentes, teus vizinhos ricos, e tu vais depois, então, também ser convidado por eles, não tem grande coisa de novidade nisso. No reino de Deus tem algo mais profundo. Olhando para esse texto como um todo, algumas coisas brotam dele que possivelmente para quem vai pregar sobre ele serão assuntos que poderão ser abordados. Eu destacaria aqui basicamente 3 pontos. O primeiro deles, talvez o mais básico de todos, é a gente reconhecer que Jesus está na casa de um fariseu, em meio a mestres da lei e outros fariseus, pessoas que não eram exatamente muito amigáveis em relação a ele. É verdade que Lucas, no seu evangelho, enfatiza muito que Jesus dá um valor para o pobre, para as mulheres, para as crianças, para os enfermos, enfim, enfatiza o papel destes no reino de Deus. Deus não despreza aqueles que eram desprezados no contexto em que Jesus estava vivendo, mas é significativo que ele também esteja na casa de um líder judeu, e inclusive na casa de alguém com outras pessoas que estavam lá o observando com uma finalidade aparentemente não muito boa. Se recusa a estar com essas pessoas. Isso é uma marca do seu reino. Esse reino, ele convida a todos a cearem com Jesus. E em Lucas a gente vê muitas vezes cenas de refeições que
antecipam, que apontam para aquela ceia futura do reino dos céus. Essa é a primeira observação. Uma segunda observação é a própria cura no sábado. Mais uma vez fica bem evidenciado, por um lado, que Jesus é o Senhor sobre o sábado e que o sábado foi feito por Deus, como nós dissemos antes, não para aprisionar o ser humano, mas para abençoá-lo, na verdade. O sábado tem um propósito benigno e, sim, é possível fazer o bem no sábado, já naquele contexto judaico em que Jesus vivia. E o terceiro grande ponto é exatamente quanto à festa, em que Jesus faz essa reversão, que, aliás, não é uma novidade no Evangelho de Lucas. Em vários momentos aqui a gente vê que ele coloca as coisas, por assim dizer, de cabeça para baixo. Aliás, isso já começa lá no Cântico de Maria, no Magnificat, quando é dito que Deus exalta os humildes e ele rebaixa os poderosos. Ou seja, a expectativa humana, ela sofre uma reversão. E aqui exatamente isso aparece. Você vai numa festa, não procure melhor lugar, fique lá no cantinho, não tem problema. Não procure ser maior do que os outros. Quando você convida alguém, não faça isso com o propósito simplesmente de ser exaltado por eles e ter algo em troca. Isso não tem em si nada de diferente do que um descrente também faria. E o que em si não tem nada de mal ou de ruim nisso. O diferencial está exatamente no fato de que, por causa do reino, por causa da maneira como Deus encara a nossa vida, a gente também pode olhar de uma outra forma. E aí é significativo que ele termine o texto todo com uma referência à ressurreição dos justos. Ou seja, na nova criação, quando Cristo vier novamente, o grande juízo em que ele vai convidar os justos, aqueles que foram justificados por causa da obra dele, de Cristo, ele vai convidá-los para a grande refeição. Bem, por causa disso, a gente pode olhar a vida do dia a dia, a vida de hoje, de uma outra maneira. E é importante lembrar também, para concluir, que nessa grande reversão que ele faz, em que não se busca o primeiro lugar, mas que se reconhece o próprio lugar e deixa que os outros, então, tenham o primeiro lugar, nesta grande reversão, a maior de todas acontece com o próprio Cristo, que, sendo ele o Senhor, se torna um servo e que serve aos seus, não apenas aos seus discípulos em momentos diversos, mas que serve a toda a humanidade com o seu sacrifício. Interessante lembrar que para este dia, o Salmo do dia, o Salmo 131, trata de humildade e dá para dizer assim, da gente saber o próprio lugar, de não buscar um lugar de destaque. Mas é muito interessante que o salmista vai dizer que esta humildade está firmada na segurança que nós temos em Deus. Em outras palavras, por causa do reino de Deus que se manifestará no futuro, como diz Jesus aqui, eu posso viver a minha vida em humildade diante do meu próximo, não apenas numa situação de uma refeição, que Jesus toma aqui uma situação concreta que ele vivia, mas em qualquer situação da vida. Diante do reino futuro, que já é antecipado na obra de Cristo, eu posso viver a minha vida de uma maneira humilde. O texto do Antigo Testamento é Provérbios 25, onde há um contato muito próximo com o versículo 10 do Evangelho, em que é colocada uma cena também em que alguém está numa festa e ele não deve tomar o primeiro lugar, mas esperar ser convidado. Então, diante do reino de Deus, existem algumas reversões nas expectativas humanas. E esse reino que é futuro, mas que já se manifesta hoje na pessoa de Cristo e na sua obra, esse reino faz a gente ver a vida de uma outra forma e faz a gente olhar também para o próximo de uma outra forma, dando a ele a prioridade, a primazia, não buscando os primeiros lugares.